às 6, pois. Mas é capaz de haver aí algum pessoal a chegar às 6, mas assim também despachamos. E depois consideram que depois chegam 5 ou 10 minutos atrasados, chegam às 5, Pois é. não é? Ou vemos para mim. Está a chegar. Jorge. Começamos com... Como? Faltam 10 É. minutos. É só para... Para aquecer. Não é, estava, houve outra. Como sou o primeiro a falar e o que eu vou dizer tem pouca importância, e depois é que começa, às 6 começa a parte importante. Não, mas mantendo aqui a descontração, e assim, a questão é que estavam mais pessoas às 5h30, não é? Mas se nós trancarmos a porta e, portanto, já não temos saídas, Quem entrar já não quem entrar, sai, exatamente. Pode trazer os doces cá para dentro. Pois é. Sim, podia ser volante, podia-se falar. Também era. Nós pomos assim uns guardanapos no chão, é pouco ecológico. Deixa-me dizer, também tem a abertura daquilo daquela associação que é o Congresso Nacional. Do APCAT. Eu vou precisar de água. As palavras. Mas eu reparei que no programa, logo a seguir à sua abertura, fala o António Novo. Está bem. Eu por acaso não tinha noção disso, mas até devia cumprimentar alguém, porque ele é honoris, não é? Pois, exatamente. Acho que não é assim. Ele é logo a seguir assim no futuro. Acho que começa às 9h30 e ele falará às 10, das 10 às 10h30, 10h45. Sim, vamos começar então. Então, olha, vou cumprir o formalismo. Há pouco não fiz isto, mas faço agora. Apertar o botão, nunca apertou, mas já. Há tempo para apertar o botão. Se é para cumprir o formalismo, tens de tirar a gravata. Não, isso és tu. Este é que estás a informar. Ora, muito boa tarde a todos os presentes. Permitam-me cumprimentar em primeiro lugar o reitor e os homenageados de hoje, que desde já felicito pelo prémio com menção honrosa, cumprimentar todos os presentes. Ora bem, isto foi uma tarde cheia, tivemos 13 encontros na mesma tarde, um primeiro encontro que teve a ver com a questão da educação por pares, que foi bastante gratificante para todos nós em termos de aprendizagem, de perspectiva do caminho que queremos construir na Universidade do Algarve, em termos de educação por pares e tutoria por pares que queremos começar a implementar em breve. Tivemos também o programa Mentoria Alumni, que antecedeu esta sessão, em que tivemos mentores e mentorandos que tiveram a oportunidade de se conhecer e tivemos a oportunidade de ter o contributo do Jorge Luz e do Juan Correia, a quem agradeço mais uma vez terem se disponibilizado a partilhar a experiência enquanto mentores e a motivarem aqueles que, digamos, vão iniciar essa tarefa, porque tivemos este ano um número de mentores superior, digamos, às iniciativas anteriores. Portanto, temos 65 pares de mentores mentorandos e realmente temos aqui uma oportunidade para, digamos, trabalharmos esta questão da transição para o mercado de trabalho de forma bastante efetiva entre os nossos alunos, sobretudo os finalistas e os nossos alunos. Ora bem, agora a iniciativa que nos traz aqui a partir das 6, portanto, eu tenho a fama de chegar atrasado, neste caso começamos mais cedo para compensar, tem a ver com a questão do Prémio Alumni, que é realmente digamos, um dos momentos altos do trabalho do Gabinete Alumni e Saídas Profissionais, e que visa distinguir, homenagear um diplomado pela Universidade do Algarve, graduado, portanto, de primeiro, segundo ou terceiro ciclo.
Antes de, digamos, especificar como é que este processo decorre, em termos da escolha dos premiados, queria apenas referir que a Universidade do Algarve comemorou no ano passado, portanto, os 40 anos, portanto, temos mais de 40 anos de existência. Começámos a ter os primeiros cursos a partir de 83 e temos então, há mais de 30 anos, diplomados pela Universidade do Algarve, o que traduz, digamos, termos já milhares de graduados portanto, no mercado portanto, de emprego, profissionais em diversas áreas, e que, de certa forma, levam consigo também a sua formação, o contributo que nós na Universidade do Algarve procuramos dar, quer em termos digamos, da área científica em que estudam, quer em termos de uma série de iniciativas que aqui sempre procuramos desenvolver e que também traduzem, digamos, a componente afetiva que os estudantes, de certa forma, levam consigo e que, enquanto profissionais, esperamos que partilhem com os colegas e com a comunidade, portanto, levando a marca da Universidade do Algarve no seu percurso com bastante orgulho. É por isso que nós trabalhamos para que quem passa por aqui tenha orgulho nesta instituição e, portanto, tentamos fazer esse trabalho no nosso cotidiano. Ora bem, o Gabinete Alumni e Saídas Profissionais, portanto, antes de entrar em detalhe no Prémio Carreira Alumni, realiza uma multiplicidade de atividades. Foi um gabinete criado em 2009, embora tenha começado, digamos, a ter um conjunto de iniciativas de forma mais sistemática a partir de 2014, precisamente quando o Paulo Águas, portanto, atual reitor, enquanto vice-reitor, tinha este pluro, em colaboração com a Hilda Pedro, responsável por este gabinete, e então começaram a ter aqui um conjunto de iniciativas que hoje se mantêm e com bastante sucesso, adesão, para além do Prémio Alumni e o Prémio Mentoria Alumni, e também a UAL Career Fair, que também consegue, digamos, e é considerada já a maior feira de emprego do sul do país. Ora bem, nós, enquanto responsáveis por este pluro, temos procurado dar continuidade a estas iniciativas e temos também procurado criar e desenvolver outras e, sobretudo, no último ano, em 2019, iniciativas que visando o desenvolvimento de competências transversais nos nossos estudantes, porque começou a ser, digamos, uma aposta mais estratégica, de forma mais sistemática, e então criámos cursos presenciais, cursos online, competências para a vida, portanto, aliás, fazer aqui referência que, e para os estudantes aqui presentes, que até 15 de fevereiro se poderão inscrever na próxima edição desta iniciativa, do curso online Competências para a Vida. Mas tivemos também, ao nível do GASP, o mês da empregabilidade, portanto, foi uma iniciativa em que procuramos também aqui dar oportunidade a que os nossos estudantes desenvolvessem competências transversais mais vocacionadas para o desenvolvimento de competências de empregabilidade, também um curso de gestão de carreira, também, portanto, a Feira de Emprego Online, em colaboração com o IFP. Portanto, houve aqui algumas iniciativas que foram desenvolvidas e depois, em particular, também fizemos um estudo sobre competências transversais a desenvolver nos nossos estudantes com base, digamos, naquilo que eram as sugestões e a sensibilidade dos nossos alumni. Portanto, foi passado um questionário ao qual responderam mais de 200 alumni que nos deram conta de que algumas competências que eles consideravam relevantes serem desenvolvidas nos estudantes da Universidade do Algarve, e destacaria aquelas que tiveram, digamos, mais uma indicação como sendo mais importantes. A questão da adaptabilidade e flexibilidade foi aquela que foi considerada como a mais relevante, portanto, a questão da capacidade de adaptação, digamos, ao imprevisto e às situações que na vida profissional acontecem. A segunda foi a resolução de problemas, depois o trabalho em equipa, a comunicação e a resiliência. Curiosamente, a menos valorizada foram os métodos de estudo, mas o que é compreensível para quem, portanto, já está
portanto, em ambiente profissional, não valorizará tanto uma competência que tem mais a ver com aquilo que é relevante no início do percurso académico, que é realmente a preparação ao nível dos métodos de estudo. Mas, portanto, esta perspectiva da valorização, portanto, dos alumni está também presente no facto de a próxima UAL Career Fair, que vai ser no dia 12 de março, ser antecedida, portanto, na véspera, com um dia dedicado a tertúlias a alumni nas várias unidades orgânicas, precisamente procurando valorizar, portanto, o contributo que os alumni poderão dar no sentido de partilharem experiências, como superaram determinadas dificuldades e, portanto, os estudantes e todos nós podermos aprender com eles. Ora bem, terminaria fazendo referência ao Prémio Alumni propriamente dito, que é aquilo que nos traz aqui. Portanto, diante de todas estas iniciativas, o Prémio Alumni é, digamos, talvez o ex-libris das atividades desenvolvidas pelo Gabinete Alumni e saídas profissionais, e com este prémio pretende-se reconhecer a carreira de um diplomado, digamos, em qualquer um dos ciclos, pela Universidade do Algarve. Ora bem, toda a comunidade académica, e pode haver também autopropostas, portanto, poderão propor nomes fundamentando para este prémio. Depois temos um júri que é constituído pelo Conselho Alumni, no qual participam e, portanto, é um conselho em que estão representadas todas as unidades orgânicas através dos seus diretores, e além disso temos também os alumni que são mentores há mais de 3 anos, porque é uma forma também de valorizarmos, digamos, a dedicação dos alumni ao programa Mentoria Alumni. E, portanto, com base neste conjunto de elementos, o júri delibera em função das candidaturas propostas. Recebemos e tivemos nesta edição que analisar 17 propostas e, portanto, o júri decidiu atribuir, depois de uma análise cuidada da fundamentação e do currículo, dos currículos que nos foram propostos, decidimos atribuir o prémio à Isabel Torres Noronha e a menção honrosa ao Pedro Bastos, e terminaria dando os parabéns a ambos e pedindo uma salva de palmas para ambos. Agora passaria a palavra à Hilda Pedro, para fazer uma breve apresentação de ambos com base nas propostas que foram apresentadas. Obrigada. Boa tarde a todos. Permitam-me um cumprimento muito especial à mesa, Sr. Reitor e Sr. Vice-Reitor. Perdoem-me, mas eu tenho que me dirigir aos premiados. Expressar a minha satisfação, expressar em meu nome e em nome do Gabinete Alumni a nossa satisfação e orgulho, sobretudo. A dobrar este ano, porque finalmente temos uma senhora. Parabéns, mais que merecido, o prémio, a distinção, sobretudo, e isto é um parecer pessoal, pela vossa carreira numa área que nos é extremamente cara, sustentabilidade, a defesa desta casa que é nossa, que nos é emprestada e que devemos preservar. Parabéns mais uma vez. Vou então brevemente mencionar, expor a nota biográfica do Pedro Bastos, menção de honra. O Pedro licenciou-se em Bioquímica no ano letivo 2006-2007. Criou a empresa Nutifresco, mesmo antes de terminar o curso, especializada na comercialização de pescado de altíssima qualidade para a hotelaria e restauração de topo. Bem cedo começou a ir à lota de sacos com o pai. Está correto, Pedro? O que viria a ser decisivo para o seu percurso académico, pois afirma que estudou Bioquímica para perceber o peixe por dentro, tanto em termos gastronómicos como em termos alimentares. O seu conhecimento profundo do mar português e das variedades de peixe e marisco que nele existem permite-lhe fazer uma aproximação única do mercado, realizando autênticas aulas sobre espécies pouco conhecidas. A sustentabilidade está patente na filosofia da Nutifresco
e na dinamização de eventos onde se pretende promover a sensibilidade das pessoas para a problemática da vida marinha. O Sr. Vice-Reitor vai entregar o prémio ao Pedro, se faz favor. Obrigado. Obrigado. Continuando então, o prémio. Doutora Isabel. Licenciou-se em Biologia Marinha e Pescas no ano letivo de 1995-1996 e concluiu o doutoramento em Marine Policy, especializado em governança de oceanos e políticas integradas, análise de políticas públicas e desenvolvimento sustentável. Enquanto especialista em governança e políticas de oceanos e impactos ambientais, é um membro ativo na Comunidade Global de Oceano há mais de 2 décadas. Desenvolve a sua atividade através da interface da ciência com a política, visando o desenvolvimento e consolidação de políticas estratégicas e ambientais no oceano, desenvolvimento, capacitação e clima. É diretora da empresa de consultoria Inventar Limitada, onde lidera as áreas de desenvolvimento sustentável, assuntos do mar e zonas costeiras, para a produção de conhecimento multidisciplinar e desenvolvimento de políticas, gestão integrada e finança climática internacional. É cofundador e presidente da ONG International Future Ocean Alliance, liderando a componente técnica e política da interface oceano-clima e adaptação às alterações climáticas. Por cima, né? Então, muito boa tarde, não sei se mais próximo talvez. Muito boa tarde a todos. É naturalmente um enorme prazer estar aqui, ter a oportunidade de receber este prémio. Portanto, um agradecimento muito especial ao Sr. Reitor, ao Sr. Vice-Reitor, Dona Hilda Bruno, por esta eleição, num conjunto de 17 concorrentes. O que é que eu posso dizer sobre o meu percurso, tanto aqui académico como profissional? É de facto um projeto de infância, é uma paixão de infância. Eu acho que, à semelhança de muitos dos outros premiados, isto começou tudo muito cedo. No meu caso, começou com 5 anos. Os meus pais trabalhavam no setor do pescado e desde sempre comecei a nutrir um encanto enorme por essa área. A decisão de escolher Bioquímica teve aqui um desempate técnico com Biologia Marinha e Pescas. Aparentemente, para quem gosta muito de peixe, Biologia Marinha de Pescas seria a primeira opção. O que é certo é que eu gostava de conhecer, de facto, o peixe por dentro e a bioquímica era a ciência que podia dar mais respostas a nível solar, subsolar e de facto, e que também não fechava tanto no mundo do peixe, até porque nessa altura havia inconscientemente a ideia e uma vontade de fazer algo com o peixe, mas a bioquímica podia ir a mais além. Falamos na área também da genética, de proteínas, muitas outras opções. O que é certo é que entrei em bioquímica. E ao fim do 3º ano do curso tive que interromper por questões familiares, interrompi o curso e comecei a empresa. Uma microempresa com 3 trabalhadores e cujo propósito era levar o melhor peixe aos chefes de cozinha. E então encontramos aqui uma dicotomia entre bioquímica e comércio de peixe, não é? E até que ponto é que um bioquímico pode ser interessante do ponto de vista do mercado para o comércio de peixe. E aqui falamos um bocadinho do curso, até porque muitas vezes o curso de Bioquímica acaba por ser confundido com Biologia Marinha e Pescas, com Engenharia Biotecnológica. Raramente qualquer pessoa que eu falo no mercado reconhece o nome Bioquímica, acham sempre que somos biólogos marinhos, porque como trabalhamos com peixe somos biólogos marinhos, mas não. Era Bioquímica e entretanto comecei a trabalhar e fui trabalhador estudante. Tive esse privilégio, era uma enorme dificuldade
trabalhar, servir clientes, servir chefes de alto nível, chefes Michelin, chefes extremamente exigentes e, em simultâneo, contactar com a realidade académica, que é muito diferente. São dois vocabulários diferentes, são duas narrativas diferentes, como diria José Sócrates, portanto, e era preciso saber estar num lado e estar no outro. Mas foi um prazer perceber as duas realidades da nossa sociedade e foi um prazer, sobretudo, transpor disciplinas como fisiologia animal, biologia celular, proteínas, microbiologia e tentar encaixar isso, tentar capitalizar esse conhecimento académico num mundo que era comercial. E então o que eu fiz foi, de facto, tentar comunicar a essa linguagem académica, esses conhecimentos académicos, ao mundo da alta gastronomia, depois lidando com chefes também eles interessados, porque desenvolvem uma gastronomia experimental, uma gastronomia de alto nível, de alta, também diria, complexidade, e estavam interessados, naturalmente, em ter um parceiro que percebesse o peixe, não apenas numa ótica comercial, mas numa ótica de excelência do produto, excelência alimentar. E foi isso que eu fiz, tanto para que possam ter uma ideia ou visualizar, mesmo como microempresa que éramos na altura, 7 pessoas a trabalhar ou 8, quando nós decidimos fazer a primeira instalação, isto sim, porque a minha primeira decisão nunca foi comprar nenhum carro, nem uma moto, nem ir de férias, a minha primeira aposta foi fazer instalações dignas, de um produto muito digno, que é o peixe, e então éramos provavelmente uma das empresas mais pequenas em Portugal com as melhores instalações, porque decidimos investir todo o nosso dinheiro em instalações, e as instalações onde se trabalhava o peixe, para além de ter um layout apropriado, eram, de facto, pareciam um laboratório, porque eu vinha dos laboratórios aqui da UALG, que eram todos brancos, os armários eram brancos, o chão era branco, e eu tentei replicar isso para o mundo do peixe, o que, aliás, noutros países já era visto. Em França, por exemplo, quando se trabalha com peixe ou carne, eles chamam que é o laboratório do peixe, portanto, porque quando digo que se trabalha no sentido preparativo da transformação do peixe, e foi isso que eu tentei fazer, trazer mais dignidade ao setor, trazer melhores condições, trazer um layout, implementar um sistema de HACCP, que na altura ninguém sabia o que era, e na verdade tinha sido inventado pela NASA, e eu comecei a dizer aos clientes que tinha esse sistema, um sistema que era, nos anos 60 tinha sido implementado pela NASA para que os astronautas pudessem ter garantias de segurança alimentar. E isso, obviamente, despertou muito interesse no mercado, porque até então o peixe era muito desconsiderado, o mundo do peixe é desconsiderado, a conservação, a cadeia de frio, a deterioração do próprio produto, o embalamento, portanto, tudo isso era desconsiderado, e a nossa aposta foi qualificar o produto, dignificá-lo, portanto, em primeiro lugar, instalações. As instalações eram chão branco, tudo branco, era um laboratório da UALG aplicado ao mundo de transformação do peixe, e digo transformação porque a nossa empresa, para além de servir peixe, nós decompomos o produto, fazemos filetes, tiramos a pele, tiramos a espinha, e era preciso mostrar ao mercado, mostrar aos clientes que a empresa estava bem preparada para isso e que o fazia de uma forma muito séria e muito diferenciadora em relação ao que havia. Posto isto, para além da parte de investimento e de qualificação da estrutura, que para mim era fundamental, entendi que era preciso comunicar melhor o produto, voltando à palavra narrativa, mas era preciso instruir melhor os chefes de cozinha, dar-lhes mais ferramentas de conhecimento ao nível da variedade das espécies marinhas que tínhamos à disposição, ao nível da sazonalidade dessas espécies marinhas, também ao nível da deterioração da qualidade, e aí que começo também aqui a falar, passar já para as pessoas que devo mencionar, sem qualquer sombra de dúvidas, mas antes disso dizer só que centrei-me sobretudo na integração de várias áreas de conhecimento, tentando trazer linguagem científica para o mundo comercial, tentando também puxar mais qualidade do mundo primário, do setor primário, em que o pescador tinha que também ver um peixe de maneira diferente, tratá-lo de maneira diferente, pensar de maneira diferente, e tentar integrar tudo isso, aquilo que era uma linguagem industrial, comercial, mas também pôr mais rigor científico no meio dessa equação, digamos, a 3. E voltando à fase em que tive que interromper o curso para dar um apoio familiar, dizer que tive que interromper, de facto, mas depois tive a capacidade de pôr em prática alguns ensinamentos de alguns professores, e que vou ter que mencionar impertrivelmente. Um deles foi professor primário, e ele disse-me que
nas aulas de educação física que eu não pode correr cocheia. E eu na altura não podia correr, eu não podia fazer 3 cadeiras por semestre. Então pus na cabeça que fazia apenas uma, mas que tinha que fazer uma cada semestre. Até que a empresa foi crescendo e chegou a uma altura que já tínhamos 25, 30 trabalhadores, tínhamos 100 clientes, tínhamos muita absorção diária, muita carga de horas diária e era necessário terminar o estágio científico. E foi aí que o estimado professor Aureliano me convenceu a concluir o estágio científico, o que para quem está a gerir uma empresa é extremamente complicado, porque gerir uma empresa é gerir pessoas, mais do que produtos, é gerir conjuntos de pessoas, que é extremamente difícil, e foi graças ao professor Aureliano que eu concluí a licenciatura. Naturalmente esta parte é mais comovente para mim, mas e para isso, passando já para ressaltar o mérito da qualidade humana de alguns professores desta universidade, que mais do que transmissores de conhecimento são preparadores de pessoas e preparadores de dificuldades para a vida e instigadores de ânimo. E foi isso que o professor Aureliano fez, provou-me que era possível interromper um percurso económico numa empresa que estava muito bem, estava saudável do ponto de vista económico, mas que era preciso reduzir a atividade, voltar-me a centrar no mundo académico e concluir esta etapa da minha vida. De facto consegui, até porque, voltando aqui ao início, e quando a palavra carreira, uma das definições do dicionário é uma série de viagens periódicas regulares em determinada direção. A minha direção sempre foi o mundo do peixe, qualificá-lo, dignificá-lo, faço-o por paixão, mas de facto a viagem no mundo académico só terminou graças à motivação do professor Aureliano, que me disse que tinha um irmão e que o irmão tinha conseguido fazer a licenciatura, fazer o estágio em 30 dias, pronto, e aquilo fez sentido na minha cabeça. E sim, se o irmão conseguiu, nós também vamos conseguir. E naturalmente tive a ajuda da minha esposa, da Teresa, que também foi minha colega na UALG, que está aqui, e em conjunto ao longo do ano fomos fazendo investigação de fim de semana, portanto em vez de termos fins de semana de praia, tínhamos fins de semana no laboratório da universidade e depois conseguimos concluir e apresentar o estágio, do qual eu me orgulho muito, porque foi um estágio aplicado à qualidade do pescado fresco, à avaliação da evolução da qualidade ao longo dos dias. Portanto, esse é para mim um motivo enorme de orgulho, perceber que pude estar vários anos a estudar aqui nesta casa e que depois fiz um estudo que me orgulho de chegar a outro setor da nossa sociedade, neste caso o setor gastronómico, e transpor esse conhecimento, transpor essas horas de dedicação e de estudo para conhecimento prático, para que um chefe de cozinha possa saber mais alguma coisa, para que ele possa saber, quando coze um peixe a baixa temperatura, que proteínas é que estão a desnaturar ou não estão a desnaturar. Portanto, ele deixa de fazer as coisas só porque sim e passa a fazer com conhecimento de causa. E é isso que eu me orgulho muito e é graças ao professor Aureliano que consegui concluir o curso. Não de menos importância falar também na professora Lourdes Cristiano, no professor Jorge Martins. Não está cá o professor Windows Silvage, mas também eram de todos, e sem desprimor para nenhum dos que deixei de mencionar, são de todos aqueles que mais me orgulho também de ter sido aluno, porque de facto são pessoas que, para além de transmissores de conhecimento, são pessoas que passam uma enorme paixão daquilo que fazem. E isso eu acho que é o fator primordial para haver passagem de informação, porque mesmo que não se goste de biomembranas, com a simpatia do professor Jorge, com o ânimo que ele tem, com a boa energia, toda a informação flui melhor e flui muito melhor, e estou eternamente grato e vou-me lembrar destes professores para toda a vida, porque são professores que nos marcam. A professora Lourdes também, a mesma animosidade, a mesma energia, portanto, realmente foi memorável a experiência nesta casa. Por fim, dedicar naturalmente o prémio à minha esposa, que foi minha colega de curso, que me ajudou a concluir o estágio e que, naturalmente, da minha parte mais sentimental, isto parece quando toca a todos, não é? Ontem estive a ver a apresentação e de facto, esta parte é mais sentimental. Mas dizer que, de facto, eu acho que uma carreira é fundamental ter alguém ao nosso lado que nos acompanha, que nos apoia, e que nos apoia nas alturas difíceis, e a Teresa esteve comigo, numa das alturas mais complicadas da minha vida, mas ajudou-me a ultrapassar e pronto. E hoje em dia tenho orgulho de gerir a Nutrifresco, falar-vos só um bocadinho mais da empresa Nutrifresco, porque estamos a celebrar a alegria, portanto não tenho que vir para aqui chorar. O que é Nutrifresco hoje em dia? Nutrifresco é, dentro do nicho de mercado de alta gastronomia, a empresa líder. Nós fornecemos 80% dos chefes de alta cozinha, exportamos para 10 países, exportamos para o Dubai, para o Qatar, para Londres, para a Inglaterra, para a Polónia, com muito orgulho. O orgulho não é de sermos nós a fazê-lo, o orgulho é de percebermos que Portugal tem um peixe espetacular e que, se nós nos dedicarmos com qualidade,
temos pessoas de outros países que dizem uau quando o nosso produto chega lá. Para isso é preciso muitas horas de trabalho, um trabalho árduo de logístico, mas é isso que nós fazemos com muito gosto. Pessoalmente, para além de querer vender esse peixinho todo, para esses sítios todos, empenho pessoalmente a fazer a comunicação em congressos de cozinha, comunicação em eventos gastronómicos, sempre com o objetivo de dar a conhecer o peixe que existe em Portugal, a variedade, as espécies e, naturalmente, alertar para a sustentabilidade, não só a sustentabilidade ambiental, porque a sustentabilidade, mas também a sustentabilidade social inerente às pescas, porque não basta nos preocuparmos apenas com os peixes, mas também temos que ter aqui uma questão económica, porque se os pescadores, se a atividade de pesca não for ela também rentável, também não vamos ter peixe selvagem para comer dentro de poucos anos. Vamos ter muito peixe de aquacultura, porque são indústrias, podem-se fazer grandes projetos de investimento, grandes projetos financeiros, mas com a pesca sustentável e artesanal não é assim tão fácil fazer esses projetos, portanto temos necessariamente de pensar o que é que vai acontecer não só ao mar, ao ambiente, às temperaturas, mas também à pequena pesca artesanal. E essas são as minhas preocupações e a minha linha de comunicação, digamos, com a sociedade onde estou inserido, sobretudo uma sociedade gastronómica, e é isso que tento fazer. Portanto, para não ocupar muito mais tempo, um agradecimento muito especial à minha esposa, este prémio também é dela, é dos meus pais também, porque eu acho que a nossa grande força, os nossos grandes alicerces estão na nossa infância. Tive uma infância fantástica, que me deu alento para toda a vida. Portanto, muito obrigado a eles, uma dedicação a eles. A parte disso, aqui neste projeto Nutrifresco, participaram também os meus sogros, que são sócios da empresa, e que também deram um caráter que vem da área da finança, e de facto uma empresa cada vez mais tem que ter duas coisas fundamentais, para além da paixão, que é o motor da empresa. A paixão é depois naturalmente o componente estratégico, saber para onde é que se quer ir, e daí, falando em carreira, falando em direção, nós queremos ser uma empresa líder em Portugal ao nível da qualidade do pescado, ao nível do relacionamento com a alta gastronomia. Queremos mais que isso, temos muitos outros projetos para dar seguimento, mas, sobretudo, esse lado estratégico e o lado da análise financeira foram através dos pais da Teresa, que é a minha esposa, que me fortaleceram. Tanto com uma boa esposa, com bons sogros e bons pais, vamos longe. É o que eu vos digo. E, naturalmente, com bons professores e com um bom espaço que foi estudar na Universidade do Algarve, que naturalmente do qual me orgulho sempre, eternamente. Pronto, acho que já agradeci aos professores, já agradeci aos pais, já agradeci também ao seu reitor, ao seu vice-reitor, e o que eu posso dizer deste prémio, naturalmente, é que é um enorme combustível emocional. As palavras são do Vicente, não é? Mas é isso, é um combustível emocional. Nós, na vida, temos 10% de inspiração e 90% de transpiração. A minha inspiração é o pescado, a transpiração são as horas todas com as quais conseguimos trabalhar com esses 10% de inspiração, e este prémio vem contribuir para renovar essa minha fonte inspiradora, porque é de facto um combustível emocional muito, muito forte, perceber que a Universidade reconheceu o nosso propósito, e o nosso propósito é utilizar os conhecimentos que aprendemos aqui e pô-los ao serviço da sociedade. Muito obrigado. Muito obrigada a todos. Primeiro que tudo, isto está a funcionar? Primeiro que tudo, de facto, queria agradecer este reconhecimento, em particular pelas pessoas que são do meu tempo, com quem eu cresci e aprendi, e, portanto, dei os primeiros passos no mundo, digamos que da vida adulta. Ainda nessa geração de pioneiros desta universidade, está aqui a professora Maria Teresa, que eu fico muito feliz de a ver, que foi minha professora. Está aqui a Alexandra, que é da primeira turma do curso de Biologia Marinha e Pescas, e estão aqui também dois colegas meus, com quem dividi ainda casa, e outro que foi meu grande amigo e que me ajudou imenso neste percurso da universidade. Eu penso que quando me informaram que eu tinha que fazer um discurso ou uma comunicação, eu lembrei-me que há uns anos atrás eu fiz o primeiro discurso sobre significância e singularidade enquanto membro da Fulbright da Europa, que foi em Frankfurt. E o senador Fulbright, que criou esta grande marca nos Estados Unidos de bolseiros que tanto são de investigação como são mentes que olham ao mundo de uma forma um pouco diferente e que inovam, que olhava ao conhecimento
e à troca de experiências como uma forma de diplomacia para a paz, compreensão e o conhecimento dos outros como base fundamental para a paz no mundo. E quando falámos nisto, de facto, as pessoas com quem eu estive nesse painel eram completamente diferentes e tinham percursos completamente diferentes, desde o Presidente do Tribunal de Justiça a pessoas à frente de museus, curadores de museus, a cientistas brilhantes da área das matemáticas. Portanto, de facto, nós, de acordo com a nossa paixão, com o que nós sentimos e também um pouco com as oportunidades que se nos deparam no mundo e que nós agarramos e transformamos naquilo que é o nosso destino, conseguimos ter impactos diferentes, quer sejam financeiros, quer sejam sociais, quer sejam nas políticas. E foi assim que, olhando e tendo que apresentar o meu percurso de vida na altura, a verdade é que há um primeiro ponto que é, nós aqui na Universidade do Algarve, e o nosso curso em particular, Biologia Marinha e Pescas, foi criado para resolver problemas. Foi criado para gerir a Ria Formosa, para interagir com os pescadores e, portanto, saímos daqui com uma base e com uma elasticidade e plasticidade mental e capacidade de adaptação que eu costumava brincar quando fiz o doutoramento nos Estados Unidos e pelas universidades que passei, que tirei o melhor curso do mundo. Não por ter um submarino, onde ter a tecnologia de ponta, mas porque me deram as armas para transformar o mundo. E isso levou-me, um dia, estando no laboratório ainda, a fazer o meu estágio, contra a microalgas, estava a fazer a manipulação, a bioquímica, com pretensões a produzir uma substância que alimentasse a farmacêutica, e senti-me absolutamente isolada do mundo. Eu estou aqui fechada, o que é que se passa no mundo, como é que isto se liga com o mundo? Isto liga-se com, de facto, a atividade empresarial, mas como é que eu mudo o mundo? Como é que eu, de facto, melhoro o mar? Como é que eu, de facto, interajo com as comunidades para resolver um problema e para que todos possamos partilhar, por um lado, a natureza e também celebrá-la. E foi assim que eu decidi fazer um curso novo em impactos ambientais, ainda antes de acabar este curso, que me levou para a parte da modelação, tendo por base todos os ensinamentos que daquilo veio, porque nós tínhamos cadeiras com engenheiros, portanto, deu-nos a base para trabalharmos em muitas áreas. Durante esse tempo, portanto, eu muito cedo comecei como consultora, eu até hoje nunca tive emprego na vida, se lhe chamarem emprego, portanto, desde 94. Tentei sempre fazer o meu melhor. Tive uma grande crise quando saí daqui, que foi eu não sei nada, apesar de ter acabado o curso, o que também me deu um grande estímulo para estudar, aprender mais e aprender outras áreas para encontrar o meu caminho. Nessa altura, sim, faltou-me alguma mentoria, que foi hoje aqui conversada. Mas também me levou a procurar caminhos e eu encontrei o meu caminho. De facto, a área de impactos ambientais permitiu-me olhar a projetos públicos com impactos na sociedade, na economia e no ambiente e tentar pensar neles como é que podemos ter uma solução mais equilibrada, justifica-se ou não, e conseguimos várias vezes fazer alterações no caminho, na altura já, daquilo que era uma perspectiva de desenvolvimento sustentável, que é a integração destas componentes, mas lembrando-nos sempre que há uma quarta componente, que é a governança, e que nos diz que, por muito boa ciência que façamos, por muito bons relatórios técnicos que façamos, se não conseguimos comunicar ao público e aos decisores e da forma certa, não vamos mudar a forma como todos os nossos recursos e as pessoas são geridas. E como tal, depois de 10 anos em que eu consegui que o primeiro-ministro português fizesse o primeiro discurso sobre o oceano na Cimeira de Joanesburgo, em 2002, aliás, eu acho que grande parte do meu trabalho melhor e com mais impacto na sociedade é o meu trabalho voluntário, que é feito com muita paixão, mais do que o trabalho que temos feito em consultadorias, porque não nos permitem uma certa latitude na comunicação e no processo de influência. Mas a verdade é que a primeira vez que se fala de estratégia de mar em Portugal é através de mim, com uma grande amiga, também aluna desta universidade, chamada Marina Silva, que hoje em dia trabalha em Cabo Verde e que tem sido uma companheira também, digamos, destas aventuras que têm tido impacto.
Também isso me levou, depois de parar algumas barragens, também sem vir para os jornais, porque fazer as coisas não é aparecer, é de facto falar com as pessoas certas e com factos, não com opiniões. Isto levou-me a pensar que nós, se tivermos o conhecimento técnico e das ciências naturais e se conseguirmos perceber como se tomam as decisões, como é a legislação, quem são as pessoas dentro deste processo, nós conseguimos tirar aquilo que é um paper publicado num artigo para ser utilizado para uma decisão. Isto é uma das componentes mais importantes da ciência, que é a investigação para a resolução de problemas. E a investigação para a solução de problemas leva-nos a pensar que a universidade e os cientistas precisam de comunicar com o mundo, de perceber e de se interessar, sem pôr em causa a sua integridade, para resolver questões que nós vivemos em crise, cada vez mais, em termos de recursos, para além da questão climática, e só com vontade é que podemos concentrar agendas de investigação naquilo que é necessário para além da curiosidade. A universidade, do meu ponto de vista, é um sítio muito importante, não só para a investigação, mas um sítio para aprender a saber fazer e a transformar o mundo. Traz-nos um conjunto de competências que, por exemplo, um aluno, quando tem que estudar fora de casa, começa imediatamente a desenvolver, que é a gestão do seu próprio orçamento, o saber dividir casa com outros. Tudo isto são competências humanas que são fundamentais para aquilo que se chama a liderança, que é transformar o mundo com os recursos que se tem. Nesse sentido, eu hoje gostei muito de ver que a Universidade do Algarve tem este programa de mentoria. A mentoria eu usei-a toda a vida. Eu tenho recorrido para montar a associação que fui nomeada e que não queria ser presidente, para conseguir fazer alterações em políticas. Recorri sempre a pessoas diferentes, muitas vezes com formações diferentes, às vezes com a minha, para me darem conselhos em como exatamente, com as peças, como é que eu junto as peças para transformar o mundo. E isto são competências humanas, que é o trabalhar em equipa, é a liderança, é o espírito de visão, a capacidade de correr riscos. Tudo isto faz parte do empreendedorismo e muito menos a estenderem-nos a mão com uma esmola para dizer faça isto que há financiamento. Não, nós temos que escolher um rumo com paixão, com energia, e tem que ser o rumo que nos dá prazer, porque nós passamos a vida a trabalhar e, portanto, se vamos trabalhar, é muito importante, independentemente daquele usufruto financeiro que existe, é muito importante que escolhamos um caminho, e isto por causa da questão que hoje se falou no processo de mentoria, que é preciso a pessoa encontrar um caminho que goste, porque é para o resto da vida, com maior amplitude. Por isso, é não só uma honra estar aqui a ser reconhecida por pares, por aquilo que eu muitas vezes que digo é voltar à Universidade do Algarve, é voltar a casa, mas também por ver que a Universidade tem crescido. Há uma pessoa que teve uma visão, que tenho pena que não esteja cá hoje, que é o professor Sadat Muzavor, que teve esta visão exatamente de criar um curso e outros cursos, portanto a criação da própria universidade para gerir e para ajudar a desenvolver as questões do Algarve. Acho que o nosso curso merece ser reconhecido internacionalmente e acho que é com grande orgulho que vejo como a universidade tem crescido, não é? Tem sido uma carreira minha e tem sido uma carreira paralela da universidade e de todos os colegas, são quase as mesmas idades. E, portanto, quero agradecer a todos este prazer de aqui voltar e de ser reconhecido por aquilo que eu considero, de facto, a minha família. Muito obrigada. Isto é uma enorme responsabilidade, falar depois destes dois brilhantes alumni e para não correr riscos, o melhor é falar pouco. Cumprimentar os meus colegas vice-reitores aqui presentes, que estão aqui todos. Cumprimentar o Sr. Diretor do Instituto Superior de Engenharia, a Sra. Diretora
da Faculdade de Ciências e Tecnologia, cumprimentar o senhor o senhor subdiretor da Faculdade de Ciências e Tecnologia também, o senhor coordenador do Centro de Ciências do Mar da Universidade do Algarve, distintos colegas de professor Aureliano, o professor Jorge Martins, atualmente é o diretor do curso de Bioquímica, ou não? Todo desatualizado. E a professora Débora Power também. Portanto, está aqui muito bem representado esta área. Cumprimento também outros premiados que aqui estão, nesta sala. Bom, o que é que eu poderei dizer? Poderei dizer que, e sem me repetir em relação a anos anteriores, se calhar é por isso que vale a pena, não é? Nós andarmos por cá. Nós todos, a comunidade, os alunos, os professores, os investigadores, os funcionários não docentes, porque é extremamente gratificante e ouvir testemunhos apaixonados do Pedro e da Isabel, que, enfim, que fazem parte também do nosso léxico, e o Pedro dizia que o mais difícil é depois as pessoas, não é? E nós às vezes temos dificuldades e ligamos complicómetros, mas depois, se em determinado momento tivermos a capacidade de fazer algumas paragens, nós chegamos à conclusão que tudo vale a pena, e se calhar algumas coisas podem não valer menos a pena, mas no fundo tudo vale a pena, e este é um momento de paragem, um momento que nós anualmente temos, e obviamente não está em causa aqui de forma alguma o mérito, a carreira da Isabel e do Pedro, mas temos mais Isabéis, temos mais Pedros, e acho que não estou aqui a desvalorizar de forma alguma o vosso percurso, porque esta é uma instituição de talentos, não é? É uma instituição. Nós às vezes, enquanto, e agora na figura de docentes, às vezes nós devíamos ter mais contacto com os nossos alunos passados uns anos, porque se calhar ainda os conseguíamos valorizar mais quando os recebemos, não é? Porque às vezes nós não nos apercebemos do talento que está ali à nossa frente, não é? E de facto é gratificante sentir que muitos de nós, e eu não fui aluno da Universidade do Algarve, mas faço parte também desta comunidade, mas temos este sentimento de pertença em relação à Universidade do Algarve, em relação à nossa casa, e temos aqui, é um lugar comum, mas são embaixadores extraordinários. E nós repetidamente vemos um conjunto de ex-alunos a fazerem referência. Eu estive na Universidade do Algarve, eu fui na Universidade do Algarve, a Universidade do Algarve marcou-me, e reparem, também agora não vou aqui ao ponto de dizer que nós somos distintos e diferentes dos outros. Eu diria que em condições normais qualquer universidade marca. Se não marca, então se calhar não está a fazer o seu papel, não é? E marca porquê? Porque são aquele período da juventude, não é? Em que nós estamos ali a criar consciência de uma série de coisas, em que nós passamos 4, 5, 6 anos das nossas vidas, mas quando terminamos esses 5 ou 6 anos das nossas vidas, nós só tivemos 10, 12 anos de consciência plena, porque éramos garotos, e daí ser tão marcante a passagem pela universidade e também ser tão gratificante e na maior parte dos casos altamente recompensadora para os jovens, para nós enquanto jovens. Eu termino só
porque já invariavelmente estou-me a alongar, pegar algo que foi dito, eu não sei se foi pelo Pedro ou se foi pela Isabel, não era uma questão de estar com falta de atenção, mas vocês disseram tudo coisas extremamente importantes, que é, eu saí daqui e não sabia nada, não é? Exatamente. Eu diria o seguinte, acho que fizemos bem o nosso papel, porque quando um aluno sair daqui e dizer que já sabe tudo, trabalhamos mal. Algo se passou de errado, porque não é suposto saber tudo, também não se sabe nada. Não é bem isso, ou melhor, sabe-se qualquer coisa, não é? Mas não se sabe, e é bom ter esse sentimento de não saber nada, porque isso significa que precisamos de saber mais, precisamos de continuar a aprender. E de facto, sair daqui sabendo que nada se sabe, é se calhar um dos ensinamentos mais extraordinários que as universidades dão aos seus alunos. Muito obrigado pela vossa presença, por terem mostrado essa disponibilidade para aceitar este prémio, que nós temos a noção de que somos jovens, e a prova disso também são os nossos premiados, até porque já temos alguns menos jovens, não é? Porque já terminaram os cursos em 88 e, no caso da Isabel, é de 96, o que significa que acelerou aqui bastante o seu percurso. O Pedro também é podemos dizer, de certa forma, ainda um recém-licenciado, mas com um percurso extraordinário. Muito obrigado a todos, muito obrigado aos que estiveram hoje aqui presentes e espero que também muitos outros possam nos acompanhar, não necessariamente em direto, mas depois isto ficará gravado e será inspirador, tal como o discurso ali daquele senhor do Hélio Vicente, que, enfim, para além de muitas outras coisas, é um homem da palavra, não é palavra fácil, é da palavra boa, não é? Que nos emocionou aqui todos e que está lá para sempre, não é? Os vossos testemunhos também vão ficar para sempre no nosso portal. Eu não sei se pedimos os direitos de imagem ou não, mas depois trataremos disso para que possamos utilizar os vossos testemunhos para inspirar os alunos que já cá estão e os alunos que ainda estão para cá chegar. Muito obrigado. Excelente. Mais uma literaturazinha. Não sei se já tem a nossa revista dos 40 anos. Não tenho. Muito obrigado. Vou ver.